Espero que todos estejam bem. Meu nome é Patrícia Braga, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos falar sobre páginas de um diário. Você sabe o que é um diário? Bom, quando eu era criança, tinha 12 anos de idade, eu tive um diário. E hoje nós vamos aprender o que justamente é um diário. Vamos ter nesta aula alguns objetivos que possamos alcançar. Vamos lá? Estão preparados? O objetivo da nossa aula é aprender o sentido geral dos textos, relacionar os textos com o contexto sócio-histórico e experimentação de papéis sociais. Refletir sobre os próprios sentimentos num período de afastamento social. Isso é que nós iremos ver na aula de hoje. Vamos conhecer uma página de diário de Lucimari. Essa menina, ela tinha apenas 12 anos de idade e justamente ela escreveu falando sobre o momento que ela estava passando durante essa pandemia. Então vamos conhecer Lucimari. Outra sexta daquela, 29 de maio de 2020. Velho amigo, a coisa tá feia. Hoje é sexta, dia consagrado ao encontro de amigas. Todas as tardes era assim. E era agora não posso sair. Conversar e rir com a minha turminha. Trocar ideias com elas só pelo celular. Quem diria que eu ia me cansar de falar pelo Zap? Pois é. Você acha que é só isso? Ainda tem a falta da escola, estudar por internet todo dia, não poder abraçar quem gosto? Que vida é essa? Para piorar as coisas por aqui, vem os conselhos repetidos da minha mãe. Coloca a máscara, passa o álcool gel, põe luvas, lava as mãos direito. Isso todo dia, toda hora. Quando meu pai vai saindo para trabalhar, vem a lista sem fim. Coitado, não sei nem como ele aguenta. Me chateia mais quando tenho que ir ao mercado comprar alguma coisa. Vai de luvas, sim, arruma a máscara direito. Lá não pode tocar no rosto. Prenda o cabelo, não coça os olhos. E quando eu volto, piora mais. Deixa as compras aqui, passa correndo para o banheiro, põe outra luva e lava os produtos com sabão. Jogue as sacolas fora. Não! Lave as sacolas também e ponha no varal para secar, que precisamos dela para colocar o lixo. Meu pai bem que dizia que viver não é fácil. Eu que achava bobagem. Viver é bem mais que difícil. Agora, todo dia, estou rezando com a minha mãe, pedindo a Deus para que essa pandemia acabe logo e o mundo volte a ser chato e normal, como eu sempre achei que era. Fui, véi. Hora do almoço. Arde sempre. Lucimara. Então, nós vamos ver justamente esse texto falando sobre a angústia e a falta que ela está sentindo de encontrar com as colegas, de encontrar com as amigas, de justamente abraçar e de conversar. Nessa pandemia, ela achou por bem estar escrevendo tudo o que ela estava sentindo. Então, isso é justamente um diário, onde a gente tem um amigo ali no papel. E ela estava transcrevendo tudo o que ela estava sentindo durante esta pandemia. Então, nós vamos conhecer justamente outros. Então, para que serve um diário? O diário ele serve para registrar momentos e lições de vida, ser um registro permanente do seu progresso, ou seja, cada dia que vai passando, você vai colocando no seu diário. É como se você estivesse conversando com alguém, só que você vai estar registrando. Clarear pensamentos e sentimentos, mostrar o que você está sentindo. Processar acontecimentos passados, pode ter colocado também ontem, a gente termina o dia e vai colocando o que aconteceu durante o dia. Oferecer novas expectativas, o que é que você quer que aconteça no próximo dia, no próximo mês ou na semana. Se conhecer melhor, né? Você vai se conhecendo, vai colocando as suas emoções
naquele diário, registrar seus objetivos, né, e acompanhar a evolução deles. O que você quer alcançar? E se você vai alcançando, você vai colocando naquele seu diário. E nada melhor do que registrar a escrita. Então, você vai justamente registrar ali, melhorar, exercitar a sua escrita, certo? Então, vamos lá. Vamos ter também outros diários, né? Se você não conhece, você vai conhecer agora. Então, nós temos o diário de Anne Frank, nós temos o diário de Zlatko Filipok, aliás, diário de uma banana, quarto de despejo e minha vida de menina. Alguns desses são diários famosos, que foram escritos em épocas diferentes. Mas hoje nós também iremos conhecer uma outra página de diário. E aí vamos conhecer o diário desse primeiro, que é o diário de Anne Frank. Uma menina, certo? Que ela viveu na guerra e ela justamente ficou isolada, escondida. Então nós vamos conhecer o que ela estava sentindo naquele momento. Então a página de Anne Frank. Essa adolescente, ela tinha apenas 13 anos de idade. Então, ela viveu durante a Segunda Guerra Mundial, Anne Frank, na Holanda, e escreveu seu diário enquanto estava escondida em um escritório com a família, por medo de ser levada pelos alemães nazistas aos campos de concentração. Então, ela se escondeu justamente no local onde o pai dela trabalhava. Tá? E ela se escondeu ali com a família. Só que ela começou a perceber, né, ficou triste, porque ela tinha que dividir, além com a sua família, aquele local, ela dividia também com pessoas estranhas. E ali ela ficou isolada. E aí começou a escrever o que ela estava passando. Uma outra página de diário. Vamos lá. Segunda-feira à noite, 8 de novembro de 1943. Querida Kitty, se você lesse esta pilha de cartas, uma depois da outra, de certo, havia de lhe saltar aos olhos terem elas sido escritas em diversas disposições de ânimo. Aborrece-me depender assim da atmosfera, mas não sou eu a única. Para todos é a mesma. Se leio um livro em que me pressiona, tenho que manter grande controle sobre mim mesma. Ao me reunir aos outros, do contrário, achariam que eu não estou boba de miolho. No momento, como você deve ter notado, estou em período de depressão. Na realidade, não saberia dizer por quê. Creio, porém, que é por eu ser covarde. E é isso que está sempre a me atrapalhar. Enquanto ele aqui estava, houve lá na porta um toque de campainha forte e penetrante. Fiquei branca. No mesmo instante, vieram-me dores de estômago e palpitações de coração. Tudo por causa do medo. À noite, na cama, vejo-me sozinha no calabouço, sem mãe, sem papai. Às vezes, vejo a estrada a vaguear. Ou o anexo secreto se incendeia, ou eles aparecem e nos levam embora à noite. Vejo tudo como se estivesse acontecendo na realidade. E isto me dá a impressão de que acontecerá mesmo muito em breve. Map diz, muitas vezes, que nos inveja a tranquilidade que aqui gozamos. Pode ser verdade. Não se lembra de nossos temores. Não posso imaginar que o mundo se torne normal para nós outra vez. É certo que falo depois da guerra, mas neste caso é um castelo no ar, coisa que jamais acontecerá na realidade. Se penso em nossa antiga casa, em minhas amigas, nas brincadeiras de escola, parece-me que é outra pessoa que viveu naquela vida, não eu. Vemos a nós 8 em nosso anexo secreto,
como se estivesse num pedacinho do céu rodeado de nuvens pretas e pesadas. O ponto redondo e bem definido onde ficamos está ainda a salvo, mas aglomeram-se nuvens ao redor, cada vez mais rente, e o círculo que nos separa do perigo iminente fecha-se firme cada vez mais. Sua Anne. Então, nós vamos ver aí justamente um outro tipo de diálogo, outro tipo de página de diário. Anne estava sofrendo, isolada, junto com a sua família, justamente no anexo secreto, um local onde o pai dela trabalhava e ela ali estava escondida, justamente por causa da Segunda Guerra. E ela ficou com medo. Ela tinha apenas 13 anos. E ela começou a escrever justamente para uma amiga, Kitty. E ela começou a dizer como ela estava se sentindo. Observamos os dois tipos de textos, o primeiro e o segundo. Então, vamos analisar um pouco mais. Essa relação entre os registros das duas adolescentes vivendo em momentos diferentes, mas ao mesmo tempo parecidos. Sentimentos de contrariedade, aborrecimentos, mau-humores, depressão, falta de liberdade, pelo afastamento social, no caso, o primeiro texto, onde ela está vivendo agora, o momento da Covid-19, onde nós também estamos vivendo, Você está aí isolado, em casa, e qual é o sentimento que você está sentindo nesse momento? Não podendo ir para a escola, não podendo ver seus colegas, não podendo abraçar os seus colegas, os professores, Então, tudo isso é um momento também que nós estamos vivendo. O primeiro texto fala sobre isso. O segundo, falava justamente sobre uma perseguição dos judeus, Ela é uma menina judia, estava sendo perseguida pelos nazistas, ela e sua família, e por isso ela se refugiou. Outro sentimento também. Conflito com seus próprios sentimentos. Observe que no segundo texto ela diz, acho que estou com depressão. E você? Como é que você está se sentindo nesse momento de pandemia? Falta de companhia dos amigos, Ela sentiu falta da companhia dos amigos nos dois textos. E a desesperança na volta do mundo ao normal. Será que depois dessa pandemia, será que o mundo voltará ao normal? Essa é a pergunta de todos. A mesma coisa estava fazendo Anne. Depois daquela guerra toda, qual seria agora se o mundo voltasse realmente ao normal? Ela até disse que talvez nem voltaria. Ficou assim sem saber. É o que nós também pensamos hoje. Você pensa também quando passar, voltar às aulas, será que tudo vai ser igual? Você já ficou a pensar a isso, nesse momento? Aí nós vamos ter umas características agora de um diário, certo? Então, a linguagem pessoal, é uma linguagem justamente pessoal, mas observamos que na linguagem, a primeira, estava bem mais informal, uma linguagem do dia a dia. No segundo texto, a gente já viu diferente, Que o segundo texto a gente tem uma linguagem, o vocabulário mais rico, As palavras são mais formais. A gente vai ver isso também. Escrito na primeira pessoa. O que seria na primeira pessoa? Eu. Então, quem está escrevendo sou eu. Então, a primeira pessoa, justamente, quando você está escrevendo, é você que está falando. É como se você estivesse falando com uma outra pessoa, só que você agora vai escrever. Quem escreve pode tornar seu interesse, ao público. A data no início, Coloca logo a data no início. Os dois textos apresentam assim. Uma saudação com seu próprio nome, Dizendo justamente quem é que está. Relato de um acontecimento ou sentimentos. Como é que você está se sentindo? O que é que está acontecendo? No primeiro a gente fala sobre a Covid, no segundo ela fala sobre a guerra. Esses relatos de acontecimento ou sentimentos pessoais, pode ser pessoal, relacional ou algo que está acontecendo ou de alguém, certo? Nós temos também justamente a assinatura de um nome no seu nome, Quando você termina, você já está ali falando, dizendo, se despedindo e a gente coloca o nome, certo? O seu próprio nome. Ou um nome fictício, Aí a linguagem nas páginas de um diário de Lucimari e Anne. Então, vamos lá.
O primeiro, né, nós vamos colocar aqui, pessoal, que é uma linguagem informal, uma linguagem cotidiana, né, a linguagem do dia a dia, certo? Já na linguagem no Diane, a gente vê que é uma linguagem mais formal, né? Ela vai padronizar a língua portuguesa ali e a gente vai colocando as palavras corretamente. Os termos atuais, né? O que está acontecendo? O primeiro texto foi o que está acontecendo agora, que está sendo a pandemia Covid-19. No outro texto foram a década de 40, né? Na Segunda Guerra Mundial. Então, aí foram termos justamente acontecidos naquela época. Nós tivemos outra forma aqui, que é considera o diário como um amigo íntimo, quando ela diz velho, né? Uma coisa íntima, como você estivesse falando com o seu amigo, né? Ou lá colega, ou velho, ali camarada. Então, você vai colocando justamente uma forma íntima de você falar com ele. Aqui, ela considera também uma amiga íntima, mas ela diz, né? Ela cita o nome Kitty. Usa a pontuação para expressar insatisfação. A gente viu muito isso no primeiro texto, onde o primeiro texto ele fala coloca várias pontuações. Essas pontuações é justamente falando o quê? Ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticência. São sinais de pontuação que vai melhorar o texto na escrita para quem estiver lendo. Até vai entonizar, vai colocar a entonação nesse texto. O diário é uma ficção, né? Pode ser também algo real, como a gente viu aqui também no Diane, né? Na Diane, ela usa a pontuação, mas ela usa com a pontuação mais discreta, né? Com a descrição. Já o de Lucimari foi uma pontuação mais aguçada, né? Ela colocou várias para expressar mesmo o que ela estava sentindo. Então, isso são o paralelo aí das duas páginas de diário que você pode observar. E aí nós temos o seguinte, observe o seguinte aqui, para a gente colocar bem nítido a página do diário de Kate, né, de Anne. Diz assim, saudação íntima e o nome próprio para o diário. Observe que antes nós temos a data, né, que é muito importante para colocar, e uma saudação que ela está dizendo, né, querida Kate. Observe também que alguns verbos que estão aqui, né, principalmente esse aqui, o aborrece-me, ele relata a primeira pessoa. Então, aborrece-me. Quem aborrece sou eu. Então, eu estou aborrecida. Então, a primeira pessoa do verbo aí, justamente colocando nessa página de diário. Aí nós temos também uns sentimentos, né, expressivos aí, quando ela coloca sentimentos pessoais em relação a algo ou alguém. E ela diz o seguinte, quando ela fala que quando ela lê um livro, ela se impressiona, mas ela tem que manter o seu controle sobre a mesma, porque ao se reunir com os outros nem vão entender qual é o sentimento e vão achar que ela está fora de si, né? Que acha que ela não está boa dos miolos, certo? E por último, nós temos aí a assinatura, que é muito importante para que você possa finalizar a sua página de diário. Será que você está pronto para fazer um diário? Era bom que você começasse a fazer um diário desde o dia que começou essa pandemia. Quando você deixou de ir para a escola, seria muito importante. Porque quando a gente chegasse, você ia rever. Depois que passasse tudo isso, imagine você vendo agora o que passou desde o início, como você se sentiu. Comece a fazer, aliás, justamente uma página de diário do dia que a sua escola parou até quando você voltar. Seria muito interessante. Seria um fato histórico que você registraria e futuramente ficaria lá e futuramente você passaria para sua família, quando você estivesse maior, você casasse, mostrasse para os seus filhos. Seria muito interessante isso. Eu acho que você deve fazer isso também. Vamos fazer, né? E depois você mostra a sua professora, ok? Vamos colocar também aqui, dizendo que aprendemos a observar os nossos sentimentos. Você vai colocar no seu diário como é que você está se sentindo. Tem pessoas que se sentem bem, porque está em casa. Tem pessoas que se sentem sozinhos, tem pessoas que estão tristes, tem pessoas que estão trabalhando muito. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua rotina durante todo esse período? Seria muito interessante que você pudesse fazer. Acho que seria uma parte histórica na sua vida.
Analisamos páginas aí de um diário, né, de duas adolescentes em épocas diferentes, uma época agora da Covid-19 e a outra época na Segunda Guerra Mundial, que nem eu nem você estávamos vivos, tinham nascido ainda, né? Em diferentes épocas. A interpretação relacionando com a realidade, cada adolescente vivia uma realidade. Então, você vive a sua realidade hoje, né? E quando você tiver maior, que tiver seus filhos, se os seus filhos estiverem na adolescência, é uma outra realidade. Os seus pais teve uma outra realidade. Então, faça isso. Comece a fazer o seu diário hoje, lembrando como você está se sentindo. Revisamos agora, né, como se organiza uma página diária. Não se esqueça de você colocar justamente a data, a saudação, colocar também a pontuação correta, certo? Para que as pessoas que possam ler, entender o que você está colocando. Também não se esqueça dos verbos na primeira pessoa, porque quem está falando é você. Você está justamente escrevendo a sua página de diário, está começando a dizer como foi o seu dia, como é que está sendo a sua vida, certo? E por fim, você justamente coloca o seu nome, finalizando assim a sua página de diário. Eu desafio a você para que você, a partir de hoje, comece a fazer um diário. Será muito importante para que você possa rever o que você fez durante todo esse período da pandemia. Isso fica registrado e você tem uma boa escrita, desenvolve também a sua leitura e aprende muito mais a conviver com essa situação. Então, expresse seus sentimentos e que você justamente possa ver o que está acontecendo durante todo esse período depois que você tiver escrito o seu diário, certo? Então, eu espero que você esteja justamente com coragem e força, certo? Para que você possa escrever. Então, hoje, nós justamente aprendemos a nossa aula, certo? E aí, justamente, nós vamos fazer o seguinte, eu quero que você se cuide, que você continue justamente estudando, prepare o seu diário para quando você voltar, mostrar o que você fez, como foi o seu dia, como foi a sua vida durante todo esse período, certo? Um grande abraço, que Deus possa estar abençoando você e até a próxima aula.